carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Senhor, fala conosco nesta noite. Dá-nos das tuas palavras, que a porta do céu esteja aberta e que o Senhor possa encontrar em nós corações disponíveis, abertos e que amam ouvir a tua voz. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, mas não deixe de adorar e glorificar a Deus. Meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos que Paulo, ele vai fundar a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, juntamente com Priscila em Áquila, em Atos capítulo 16 e o versículo 19, quando Paulo tem uma visão de Deus, em que um homem macedônio estava chamando ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a Bíblia diz que imediatamente Paulo e a sua equipe ministerial procuraram partir, alcançar aquela região. Paulo, ele vai exercer o seu ministério aproximadamente 1 ano e meio na cidade de Corinto. Cidade de Corinto, uma cidade grega, uma cidade que era um desafio muito grande, por causa da sua idolatria, a cultura de imoralidade grega e a busca do saber, a busca da razão, a busca constante pela verdade, eram desafios muito grandes. E Paulo era alguém que tinha uma direção de Deus, uma vocação de Deus e uma chama que estava no seu coração para pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós temos uma vocação, uma direção, e esta chama está no nosso coração, nós não paramos, não retrocedemos. E é isto que o apóstolo Paulo faz. Mesmo diante dos seus desafios, ele mora nesta cidade 1 ano e meio aproximadamente, ensinando, pregando e exercendo a obra que Deus o havia comissionado naquele lugar. Depois de 1 ano e meio, Paulo, ele continua, estabelece uma liderança na igreja e ele vai para outro lugar, para outro desafio, para outra obra missionária. Estabeleceu, levantou os líderes locais e ele vai para outra região fazer a mesma coisa. Lembrando os irmãos que durante o tempo em que o apóstolo esteve na cidade de Corinto, ele não recebeu ajuda nenhuma da cidade de Corinto. Paulo trabalhou fazendo tendas para sustentar o seu ministério e para evitar os inúmeros falatórios que já existiam naquele tempo a respeito deste assunto. Depois de 1 ano e meio, Paulo então parte para a sua jornada missionária para cumprir e estabelecer a obra de Deus em outros lugares. Só que há um problema. Quando o apóstolo Paulo sai de Corinto, a igreja de Corinto é
perturbada por inúmeros ataques a respeito da sua doutrina. Ela é constantemente atacada pelos falsos irmãos, pelos judaizantes, que naquele tempo queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E Paulo escreve então esta carta combatendo estes erros doutrinários, mas também, além do perigo externo, dos ataques de fora que a igreja de Corinto estava sofrendo, a igreja de Corinto também tinha problemas internos. Quando nós lemos a primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo, nós observamos isso claramente, porque no meio daquela igreja haviam competições, brigas, contendas, divisões, facções. Uns diziam, eu sou de Paulo. Uns diziam, eu sou de Pedro. Uns diziam, eu sou de Apolo. E os que não queriam aceitar liderança humana nenhuma, diziam, nós somos de Jesus, ninguém manda em nós. E a igreja estava dividida por causa da influência da carnalidade que estava sendo revelada, os frutos da carnalidade que estavam aparecendo no meio dela. Se tem uma coisa que é pior que o diabo, é a carne. Porque o diabo, a Bíblia diz, o apóstolo Tiago diz que se nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Agora, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, foge das paixões da tua carne. Foge dos desejos da tua carne, Timóteo. Por quê? Porque a carne é o que está aqui dentro de nós. É o velho homem, a velha mulher. E quando nós nos afastamos de Deus, este velho homem e velha mulher começa a surgir outra vez, querendo dominar-nos outra vez. Eu lembro-me de Martim Lutero, que disse que no dia do seu batismo, ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Por quê? Porque os hormônios não se convertem. Porque nós temos uma natureza que, se nós não a sujeitarmos ao domínio completo do Espírito Santo, ela nos afastará de Deus. A natureza caída, a herança que recebemos de Adão, que só o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, tem poder de subjugá-la e nos dar graça para poder vencer. Então, muitos problemas se evidenciavam nesta igreja. Problemas de relacionamentos. Os irmãos não conseguiam conversar, não conseguiam estabelecer comunhão. Tinham dons espirituais. Entrava no culto de Corinto, se nós estivéssemos lá, você ia ver curas, prodígios, sinais, maravilhas, a manifestação do Espírito Santo. Mas a igreja estava morrendo à míngua, definhando, porque os dons nunca substituirão o caráter de Cristo em nós. Precisamos ter o fruto do Espírito para que possamos usar os dons de maneira correta. Só que a igreja de Corinto, ela não deu espaço para estas coisas. Além destas questões, a igreja de Corinto era uma igreja que permitiu o pecado tomar lugar no seu meio. Paulo vai denunciar um enteado que dormia com a sua madrasta, e os irmãos sabiam, mas não faziam nada. Esta igreja estava sendo atacada por fora e por dentro. O capítulo 11, a partir do versículo 17, que é o texto que nós lemos, o contexto daquilo que nós queremos falar, direcionados pelo Espírito Santo nesta noite, Paulo começa a explicar a Santa Ceia e organizar a Santa Ceia. E ele começa a tratar algumas questões relacionadas a isto. A Santa Ceia, na época da igreja primitiva, era diferente daquilo que nós temos hoje estabelecido, porque era realmente uma ceia. Cada um levava algo e os irmãos confraternizavam no fim da reunião. Eles tinham aquele momento de comunhão.
aquele momento de koinonia, aquele momento de confraternização. Só que os mais ricos estavam levando as suas comidas e eles comiam antes que os irmãos mais pobres pudessem ter acesso àquela comida, àquele alimento. E Paulo está agora organizando a Santa Ceia e denunciando o egoísmo daqueles irmãos comilões que queriam comer tudo e não deixar nada para ninguém. Paulo está organizando isso. E é importante nós entendermos. Paulo está explicando aos irmãos, a partir do versículo 23, qual é o motivo de nós participarmos da Santa Ceia. Santa Ceia é uma instituição que Jesus deixou para nós. É uma ordenança bíblica. Existem duas ordenanças bíblicas válidas para nós nos dias de hoje. A primeira é o que tivemos pela manhã, o batismo. A morte do eu, a renúncia do eu para uma nova vida em Cristo Jesus, o reconhecimento público de que nós estamos confessando Jesus e a sua palavra. Mas também a segunda ordenança bíblica, a Santa Ceia, que é para aqueles que, uma vez que desceram as águas, lembrarem da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. O versículo 26, irmãos, Paulo está explicando o que acontece quando nós nos reunimos para comer o pão e beber o cálice. Nós estamos anunciando a morte do Senhor, a morte do justo naquela cruz. Aquele que não tinha pecado, que se fez pecado por amor de nós. O amor que não foi falado, foi revelado através de ações concretas. O amor de Cristo, manifestado quando ele estava de braços abertos naquela cruz. A verdade sendo crucificada como se fosse mentira. O justo sendo condenado como se fosse um homem ímpio. O homem mais santo que já existiu e andou por essa terra, sofrendo como se fosse o homem mais indigno. Aquele que tomou os nossos pecados, aquele que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, aquele que é a razão de nós estarmos aqui, se entregou no meu e no teu lugar, a graça revelada, o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade de ter a vida eterna. Ele, o sacrifício vivo, santo e puro, naquela cruz. Agora, não mais o animal oferecido uma vez por ano para perdoar os nossos pecados, mas Cristo, o sacrifício perfeito, que foi entregue na cruz e pagou os nossos pecados e apagou os nossos pecados e nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. A sua graça, o seu favor imerecido. Não estamos aqui por aquilo que merecemos, porque não merecemos. Não estamos aqui porque somos bons, porque não somos. Não estamos aqui porque escolhemos Jesus, porque foi Jesus que disse: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Não estamos aqui porque somos melhores que alguém, não. Estamos aqui por causa deste favor, o favor imerecido, a morte de cruz. Aleluia. Mas o apóstolo continua: por anunciais a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. Paulo está dizendo: vocês farão isso até que ele venha.
Santa Ceia não é somente a respeito da morte ou da ressurreição, mas ela também aponta para o arrebatamento da igreja, para o dia em que o dono dela virá buscá-la, para o dia em que tudo se cumprirá para a igreja de Cristo. Irmãos, nós não cremos na predestinação do indivíduo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos assim. Nós cremos que se a palavra dele estiver em nós e nós estivermos nele e permanecermos fiéis até a morte, nós herdaremos a coroa da vida. Mas nós cremos na predestinação da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja dos salvos, ela sim já está predestinada ao encontro com ele nos ares, até que ele venha. Esta é a mensagem desta noite. Nós temos um desafio, meus irmãos e irmãs. O desafio talvez mais difícil relacionados aos dias atuais. O desafio de permanecer. O desafio de perseverar. O desafio de continuar. O desafio de não dar ouvidos às vozes deste mundo. O desafio de não darmos ouvidos aos prazeres desta terra. O desafio de não darmos ouvidos para as coisas que querem nos iludir aqui, nos prender aqui, nos fazer amar esta terra. Nós temos um desafio de tirar os nossos olhos daqui e entendermos: eu não sou daqui, minha casa não é aqui, o meu lar não é aqui, eu sou estrangeiro, eu sou peregrino. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei e prepararei para vocês lugar, para que onde eu estiver, vocês também poderão estar. Nossa casa não é aqui, nosso lugar não é aqui, nossos valores não são daqui, o nosso prazer não está aqui. Nós temos um desafio, o desafio de perseverar até que ele venha, o desafio de orar até que ele venha, o desafio de perdoar até que ele venha. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o rumo, e olhe para cá. Não podemos perder o sentido da fé. O sentido da fé não está relacionado com o mundo. O sentido da fé está relacionado com Cristo. Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o princípio, o meio e o fim. Cristo é o fundamento, o alicerce da igreja. Ele é o verdadeiro dono, o supremo pastor e bispo das nossas almas. Como disse o apóstolo Pedro, ele é o centro do evangelho. E se nós tirarmos Jesus, não tiramos somente Jesus, estamos tirando tudo. Por isso que nós não podemos perder Jesus de vista até que ele venha. Temos um desafio, o desafio de suportar o tempo, o desafio de suportar as rotinas, o desafio de suportar os ataques do mundo até que ele venha. Esse é o nosso destino final. Eu não sei você, mas a minha alma se alegra em Deus, porque eu sei que um dia este corpo caído, esta natureza, este corpo ruim vai ficar e a minha alma subirá. Meu espírito voltará para Deus, mas a minha alma subirá. Nós ouviremos o soar da trombeta. E o Espírito Santo se retirará da terra, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Essa é a esperança da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: ao ponto que o que é natural será revestido do sobrenatural.
O que era morto será revestido de vida, e nós receberemos um corpo glorificado, um novo nome, em nome de Jesus. Até que Ele venha, até que Ele venha, nós devemos continuar. Se nós sabemos, meus irmãos, que a nossa luta, a nossa guerra, ela vai continuar até o fim, o que devemos fazer para continuar lutando até que Ele venha? O que devemos fazer para suportar estes últimos dias em que vivemos? O tempo da frieza, o tempo das traições, o tempo da apostasia espiritual, a frieza, o afastamento de Deus. Como vamos caminhar até que Ele venha? O que nos motiva, o que nos ajuda a ir até lá, até o momento do encontro? A maior vitória será chegar naquele grande dia. O que nos dá esta força para continuar? O que nos ajuda a permanecer até que o Senhor venha? Em primeiro lugar, um encontro verdadeiro com o Senhor. Não há como nós falarmos sobre ouvir a voz do Cristo que vem nos buscar, se nós não tivermos um encontro verdadeiro com Ele aqui. Muitos estão encontrando a religião, muitos estão encontrando as boas canções, muitos estão encontrando os bons relacionamentos que desenvolvemos aqui na igreja. Muitos estão encontrando os pastores, as boas pregações, mas não estão encontrando o Senhor de todas as coisas. Se não tivermos um encontro verdadeiro com Ele, se não tivermos um encontro que mude a nossa história completamente, nós não chegaremos lá. Precisamos encontrar com Ele, precisamos lutar para que isto aconteça, buscando, perseverando, clamando, intercedendo, buscando a Deus. Nenhum homem e nenhuma mulher que teve um encontro verdadeiro com Deus viveu da mesma maneira. Irmãos, nós estamos dizendo que somos crentes, até mesmo obreiros, mas nós estamos vivendo ainda como o velho homem, a velha mulher. Muitos estão dizendo, eu sou pastor, mas nunca teve um encontro verdadeiro com o Cristo da cruz, o Cristo que revela a nossa miséria, a nossa vergonha, as nossas mazelas, e nos faz entender que sem Ele não podemos nada e não somos nada. Muitos estão batendo nos peitos e dizendo, é mérito meu, fui eu que fiz, eu que tenho o poder, porque nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Muitos estão dizendo, eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar. Por quê? Porque nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Muitos estão magoados por aí, dizendo que não vão perdoar, que não querem dar mais uma oportunidade. Por quê? Porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque é o encontro verdadeiro com Cristo que nos faz suportar o insuportável, que nos faz caminhar em direção ao céu, a uma vida que agrada a Deus, a uma vida que glorifica a Deus, a uma vida que mesmo contrariando a terra, continua lutando para viver a palavra de Deus. Até que Ele venha, precisamos deste encontro. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, sua vida não é a mesma. Quando Pedro teve um encontro com Cristo, ele deixa as redes, ele deixa o barco, ele segue Jesus. Mas nós estamos querendo um encontro com Ele sem deixar nada, sem abrir mão de nada. Um encontro com Cristo verdadeiro custará tudo de nós, custará os nossos sonhos, custará os nossos projetos pessoais. E eu não estou falando sobre falar sobre isso, é o desafio de viver isto.
O encontro com Cristo vai tirar o nosso foco de nós, e o nosso foco será o Cristo, e Ele somente. Você já teve este encontro com Ele? Não basta ser filho de crente, neto de crente. Deus não é avô, Deus é pai. Se não nascer de novo, não herda o reino dos céus. Já tiveste este encontro que muda a sua maneira de entender, que muda a sua maneira de viver a vida completamente, que transforma até o coração mais duro, como um coração puro, como o de uma criança. Cuidado, porque até que Ele venha, nós temos que ter um encontro com Ele. O inimigo está tentando roubar essa experiência de nós, tentando nos fazer viver um cristianismo superficial, um cristianismo de aparência, um cristianismo de meio termo, um cristianismo em cima do muro. O inimigo tem iludido muitas vidas, para que quando o grande dia chegue, fiquem, porque não tem a sua vida verdadeiramente transformada por Deus. Só que Deus está chamando a sua igreja. Até que eu venha buscar vocês, não desistam de ter um encontro comigo. Até que eu venha buscar o meu povo, não pare de buscar a minha presença. Oh Deus, Deus está nos chamando. Eu não quero a tua roupa, eu não quero a tua aparência, eu quero tua alma rendida diante da minha presença. O profeta Isaías vai denunciar o povo de Israel dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem tem um encontro com Deus, tem o seu coração, o desejo de buscar a Deus. Quem tem um encontro com Deus, não deixa a chama apagar. Quem tem um encontro com Deus, luta, e luta mesmo sem força, luta mesmo sem ver, persevera sem entender, porque ele sabe que sem um encontro não é possível. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel. Nicodemos, tu sabes toda a lei, mas se não nascer de novo, Nicodemos, tu não poderás ver o reino de Deus. Nicodemos, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não entrarás no reino de Deus. Eu lhe pergunto, até que Ele venha, nós devemos lutar para ter este encontro e manter Ele vivo em nós. Por que deixaste o encontro apagar? Por que deixaste o primeiro amor esfriar? Por que deixaste as línguas malignas roubarem a fé pura em Cristo do teu coração e da tua alma? Por que este encontro já se apagou e hoje é só lembrança de um passado que não voltará mais? Deus está nos chamando para um encontro. Este encontro não pode ser exterior, tem que ser interior. Ele transforma o exterior, sim, mas Ele muda o caráter, Ele transforma o coração. Até que Ele venha, nós devemos buscar este encontro verdadeiro. Até que Ele venha, nós devemos lutar, em segundo lugar, para não voltar atrás daquilo que Cristo já nos tirou e já nos libertou. Filipenses capítulo 3, o versículo 14, coloque aí por favor.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele já não perde tempo com as coisas que passaram, porque já passou, já foi. Agora ele está dizendo, eu estou em Cristo, eu prossigo, eu não volto atrás naquilo que Deus já me fez vencer. Até que ele venha, nós devemos lutar para não entrar em portas que Deus já fechou, para não voltar para caminhos que Deus já nos tirou de lá, para não voltar para práticas as quais já fomos libertos delas. Até que ele venha, nós devemos lutar para continuar prosseguindo, a não viver a vida como a mulher de Ló, olhando para trás. Deus te chamou para levantar a cabeça e continuar andando. Não é para parar, não é para retroceder, não é para voltar atrás. É até que ele venha continuar, é até que ele venha prosseguir, até que ele venha. Aleluia. Esse é o desafio. Porque à medida que nós nos afastamos de Deus, os velhos gostos começam a voltar. Os velhos sentimentos começam a bater de novo na porta do nosso coração. Lá na minha terra a gente tem um ditado, dá um nó nas tripas, fala assim também aqui, dá um frio na barriga, alguma coisa, a tentação começa a voltar, e o desejo, a cobiça, a concupiscência dos olhos, ela começa de novo a crescer dentro de nós, querendo nos fazer retroceder, querendo nos fazer voltar atrás, querendo nos fazer voltar para lugares que Deus já nos libertou e já nos tirou de lá. Só que até que ele venha, nós temos que prosseguir, meus irmãos. Até que ele venha, os nossos olhos devem estar em Cristo. Até que ele venha, a nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus. Até que ele venha, o nosso alvo tem que ser Cristo. É isto que Paulo está dizendo. Eu tenho um alvo e eu prossigo para lá. Eu tenho um alvo e eu não perco o foco. Eu tenho um alvo e eu não paro, porque eu sei que é até que ele venha. Agora, quantos de nós estamos sendo tentados a retroceder? Quantos de nós estamos sendo tentados a parar na fé? Quantos de nós estamos sendo tentados a não prosseguir, mas voltar atrás? Voltar para aqueles lugares que Deus já nos tirou de lá com mão forte. O povo de Israel desejava as cebolas do Egito, a comida do Egito, a glória do Egito, o conforto do Egito. E esqueceu que o que Deus tinha diante deles era algo muito maior. Era uma terra que manava leite e mel. Deus está falando conosco nesta noite. Até que eu venha, não sonhe com o Egito, não pense nas coisas do Egito. Eu já te tirei de lá. No Egito tu era escravo, mas agora eu te fiz filho, porque ainda queremos ser escravos outra vez. Não podemos voltar. Deus te libertou da mentira, mas aí a mentira começa a bater na porta de novo. Deus te libertou das coisas, dos vícios deste mundo, dos prazeres desta terra, mas aí começa a esfriar e as tentações começam a voltar, a querer te puxar para trás. Não podemos estar presos nas coisas deste mundo. O nosso coração tem um dono. O nosso coração tem um dono. O nosso coração tem um dono. É Cristo Jesus. Nós estamos presos com Ele. Nós estamos crucificados com Ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Até que Ele venha. Até que Ele venha, devemos lutar para ter um encontro verdadeiro com Deus. Devemos lutar para não voltar atrás naquilo em que já passamos. Até que Ele venha, nós devemos saber que Deus não tirará o espinho, mas nos dará a graça.
suficiente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 e o versículo 7, o Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo sobre esta experiência que teve com Deus. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Até que Ele venha, nós devemos saber que Ele não tirará o espinho. O espinho do apóstolo Paulo é muito claro, não era um pecado, era algo, uma debilidade que o fazia entender que tudo que ele estava vivendo em Deus não era fruto das suas habilidades, não era fruto do seu conhecimento, não era fruto do seu mérito pessoal, dos seus estudos, da sua capacitação ou do seu empenho, mas era fruto da graça de Deus que estava sobre ele. O espinho na carne é aquilo que Deus permite para nos fazer lembrar que sem Ele não somos nada, até que Ele venha. Nós devemos saber que Deus não vai tirar o espinho, mas vai nos dar graça para suportar. Porque o desejo de Deus não é nos perder para o mundo. O desejo de Deus não é nos perder para esta terra, é nos fazer continuar perseverando. E Ele sabe que se nós não tivermos o espinho, nós nos perderemos. Talvez você se pergunta: por que o Senhor permite o sofrimento? Por que o Senhor permite angústias? Por que o ministério é tão angustiante? Por que servir a Deus é tão trabalhoso? Por que perseverar até que Ele venha é tão duro? Nós talvez só saberemos estas coisas nos céus. Por que Deus permite estas coisas? Só para nos lembrar que sem Ele não podemos nada, que sem Ele não temos força, que sem Ele não temos condição, que sem Ele não adianta ter porta aberta, que sem Ele em nós não podemos fazer nada. Tem enfermidade que Deus não vai curar, porque Ele quer que você persevere até que Ele venha. Tem porta que não vai abrir, e eu sei que é difícil ouvir isso, porque nós estamos viciados em um Deus que foi pregado a nós, que é condicionado à nossa vontade humana. Mas Deus está falando com o maior homem depois de Jesus: eu não vou tirar o espinho, porque eu quero te fazer entender que é a minha graça, Paulo, é a minha graça que é suficiente. Ele não queria perder Paulo, Ele não quer nos perder. Os espinhos nos fazem dependentes de Deus. Por que Deus permite o espinho? Para nós não nos exaltarmos, para não acharmos que somos nós, para que possamos caminhar até que Ele venha. Porque Deus permite o espinho? Porque o espinho revela que a graça de Deus é suficiente para nós.
que aquilo que o homem não pode, a mulher não pode, os médicos não podem, a graça de Deus traz aos nossos corações, porque Deus permite o espinho para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E quando nós estivermos capengando, mancando, achamos que vamos cair, vem o poder de Deus e se aperfeiçoa em nós e nos levanta. E nós não temos como dizer: fui eu que fiz, eu que falei, foi a minha força. Não, é olhar para o céu e dizer: a glória é dele até que ele venha, o poder é dele até que ele venha, a graça dele é suficiente. Até que ele venha, nós devemos lutar para ir até o fim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E eu termino aqui para nós orarmos e ministrarmos a Santa Ceia. Paulo, ele vai dizer ao seu filho na fé: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, Timóteo, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo, Timóteo, versículo 7, coloque aí: a vida cristã para mim, Timóteo, não foi fácil. A vida cristã para mim foi um combate, mas eu quero te dizer, eu não recuei da batalha, eu combati, Timóteo. Timóteo, a vida cristã para mim foi uma carreira em que eu estava nela, não para ganhar de alguém, mas para chegar lá. E eu acabei a carreira, Timóteo. A vida cristã para mim, Timóteo, foi um desafio, porque haviam muitos inimigos que queriam roubar a minha fé. Mas, Timóteo, ninguém roubou a minha fé, eu guardei a minha fé. Até que ele venha, nós devemos continuar até o fim. Até que você e eu possamos dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E olha o versículo 8, meus irmãos, o que diz. Paulo está dizendo: porque eu fui até o fim, eu sei que a coroa da justiça me está guardada. Eu sei, e que não é somente para mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, até que ele venha. Até que ele venha, nós devemos amar este dia, desejar este grande dia, porque na vinda do Senhor nós receberemos a coroa. Na vinda do Senhor valerá a pena perseverar. Na vinda do Senhor nós entenderemos coisas que antes não entendíamos, coisas e respostas que estávamos buscando. É na vinda do Senhor. Mas isto, meus irmãos, até que ele venha, só vai se completar na vida de quem está disposto a ir até o fim. E eu lhe pergunto: você está disposto até que ele venha lutar para ter um encontro com ele? Eu lhe pergunto: até que ele venha, você está disposto a não voltar atrás daquilo que já passou? Até que ele venha, você está disposto a entender que Deus não vai tirar o espinho, mas vai te dar graça? Até que ele venha, você está disposto a ir até o fim, a não dar ouvido para A, para B, mas continuar lutando até que ele venha? Você está disposto? Fique de pé nesta noite, fique de pé adorando, adorando até que ele venha, adorando até que ele venha, exaltando a ele, dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quando vamos parar no dia que ele vier nos buscar? Quando vamos ouvir do nosso general:
Está dispensado, soldado e soldada, só no dia que Ele vier nos buscar. Quando vamos parar de guerrear? Só no dia em que o noivo vir nos buscar. Nesta noite há uma palavra de Deus para a tua vida. Não perca tempo olhando para o que já passou. Não perca tempo focado naquilo que não precisa. Cargas desnecessárias. Não perca tempo olhando para as coisas deste mundo, porque aqui só vai ficar mais difícil cada dia mais, porque o nosso foco é o céu. O nosso foco é o céu, o nosso lugar é o céu. Nós precisamos chegar lá. Não vai adiantar, e olhe para cá, não vai adiantar estar aqui, ter cargo na igreja, dizer que é crente, mas não chegar lá no grande dia. Nosso desafio é chegar lá. Há um convite de Deus para nós. Há um convite de Deus para nós. Deixar tudo que quer nos roubar do dia em que Ele virá nos buscar. Há um convite de Deus para nós. Abrirmos mão de tudo aquilo que quer tirar o nosso foco daquele grande dia, o dia do encontro completo e verdadeiro. Estão tentando roubar a tua fé. Estão tentando matar Jesus dentro do teu coração. Estão tentando te enganar dentro da igreja. Você está no culto, mas não recebe o que Deus fala. Está na hora da palavra, mas não recebe a palavra. Anda de um lado para o outro, já perdeu o sentido, já perdeu o foco, quer fazer as coisas do seu próprio jeito, mas se não nos consertarmos aqui, Ele virá nos buscar e nós não ouviremos o soar da última trombeta. Isto é um alerta de Deus para nós. Não pare, não baixe a guarda, não perca o foco. Não brinque com o evangelho. Não queira viver um cristianismo do seu jeito. Não queira um Jesus moldado segundo os seus conceitos e preconceitos. Queira o Jesus da palavra. Ame o evangelho de Cristo e até que Ele venha, lute para praticá-lo, lute para vivê-lo, lute para pregá-lo, lute para dar testemunho da palavra. Até que Ele venha, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de adorar a Deus. Não cesse o teu clamor, porque Ele virá. O mundo diz que não, as notícias dizem que é loucura nossa, mas haverá um dia em que loucos serão aqueles que dizem ser sábios. Haverá um dia em que nós ouviremos sim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Levante a tua mão aos céus. Nós vamos orar nesta noite e vamos clamar pela graça de Deus até que Ele venha. Levante a tua mão. O Espírito Santo falou contigo. Tu não pode retroceder. Tu não pode sair daqui do mesmo jeito. Você só pode parar no dia que Ele vem nos buscar. Levante a tua mão. Urabacama sob anagai. Uribanda sob anaquesai. Em o nome de Jesus, Pai querido, nós oramos agora. Estende a tua mão sobre nós que estamos aqui. Estende a tua mão sobre tua igreja que se reúne aqui. Senhor, não é só hoje em que nós queremos participar do teu corpo e do teu sangue. Nós sabemos que hoje é um ensaio para a grande santa ceia verdadeira que há de se manifestar na glória eterna. Nós estamos aqui hoje dizendo: Senhor, um mês mais não retrocedemos, um mês mais não voltamos atrás, um mês mais nós estamos perseverando, um mês mais nós estamos guerreando para ouvir a tua voz, para sermos dirigidos pelo teu Espírito. Pai querido, estende a tua mão sobre nós que somos o teu povo. Venha sobre nós nesta noite com tua graça, venha sobre nós nesta noite
com teu poder. Venha sobre nós nesta noite com teu renovo. Aqueles que estão esperando a tua vinda precisam. Aqueles que estão esperando a tua vinda precisam de novas forças. Lembra-te que somos pó. Choracama sube a queimar. Orai dei que sube a queimar. Ribaquia sube a chevaquia sai. Lembra-te que dependemos de ti. Lembra-te que a nossa vida verdadeira está em ti. Por isso venha sobre nós com a tua graça. Amanda sobre a baquinai. Irabacanto erracia volque a saia. Receba o renovo espiritual. Receba a graça suficiente. Era da gaite foviesse a baí. Iribiche a massure baquemai. Eribaqui a subir a quemai. Era bacatuvia sober que a matuei. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse o Senhor. A graça do Espírito Santo está aqui. Ei, tem que subir a chia mai. Irabantu e baixou que a mataia. Receba o renovo do Espírito Santo. Novas forças, novo ânimo, novas armas para a batalha. Erai Kassubi Ashia Kamai. Receba o que homem na terra não pode te dar, mas aquilo que a graça do Espírito tem para a tua vida. Receba, receba de Deus. Aqui no altar receba a graça. A unção do Espírito Santo te visita. A unção do Espírito Santo te renova. Renova a tua alma. Tu não é daqui. O teu lugar é o céu. Só quem vai para lá adora a Deus. Só quem está esperando o grande dia adore a Deus. Só quem está esperando o grande dia adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Por um minuto levante a tua mão e comece a adorar. E o Espírito e a noiva dizem vem. E o Espírito e a noiva dizem vem. Hoje nós estamos clamando até que Ele venha. Hoje nós estamos suplicando até que Ele venha. Hoje nós estamos adorando até que Ele venha. O mundo não roubará a nossa adoração. As lutas não calarão a nossa voz. Até que Ele venha, estaremos adorando. Arabacanturi Bashiri que soube a queimar. Namanjora Hassi a Kamaya. Iribahasuki a Mantuibas. Arai Kiriba Soerkiasu. Sebaki Dio Suvia Samai. Namanturo Koshibias. Receba a alegria do Espírito. Oranjurei que su. Iremantuliva subia que mantuei. Arajo que nivia su que amata. Receba força do céu. Aramanja que subia que mais. Aramantulivassura aqui. Nenhuma das tuas lágrimas caíram por terra. Vai valer a pena. Irebai que subi a chia que. Aramantulivassura.
quemai, elava chora camaia su, ele batalha sobe aqui amaia. Valerá a pena cada lágrima, valerá a pena cada adoração, valerá a pena cada glória, valerá a pena cada aleluia, valerá a pena a dor, valerá a pena, porque um dia nós estaremos em casa. Estou queimando oragai. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus. Só quem vai pra lá declare: irei. Jesus me dará um lugar à frente de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Diga, 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 das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário. A casa que lá receba o renovo de Deus. No céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar, porque ali há bastante riqueza, da qual poderei. Declare, declare. Irei outra linda cidade. Jesus me dará um lugar com frente de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aplauda adorando. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tua casa não é aqui. Teu verdadeiro lar te espera. Aleluia. Lá não tem aluguel, viu, irmão? Aleluia. Teu corpo glorificado te espera. Lá não vai ter enxaqueca, dor nas juntas, dor nas costas. Não vai ter novo nem velho, não vai ter. Lá tu não serás imigrante estrangeiro, não. Todos estaremos na nossa pátria amada, querido.
Aleluia. Não deixe a terra roubar a alegria do céu. Não deixe as lutas tirarem o amor pelo céu do teu coração. Um dia, num abrir e fechar de olhos, nós ouviremos o soar da última trombeta. Aleluia. E valerá a pena as perseguições, valerá a pena as angústias, valerá a pena as dores que nós passamos neste tempo, só para nos fazer lembrar: sem Ele não podemos, sem Ele não podemos, sem Ele nada somos, até que Ele venha. Aleluia. Você pode por um minuto só adorar e glorificar o nome dEle e dizer ao Senhor: até que o Senhor venha eu vou clamar. Aleluia, aleluia. A graça do Espírito Santo está aqui. Aleluia. Porque a breve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado a nós. Aleluia. Levante a tua mão e dê um glória a Deus bem forte para Jesus.